Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Hoje eu vou tratar do tema coação moral irresistível e diferenciando o efeito da coação moral irresistível para o efeito da coação física irresistível. Imagine o seguinte exemplo. Imaginem que alguns sequestradores sequestram o filho de um gerente de um banco importante, e dizem assim para esse pai: olha, deixa o cofre da agência aberto, senão nós mataremos o seu filho. E o pai, desesperado, resolve então deixar o cofre da agência do banco aberta para facilitar o roubo por parte desses sequestradores do seu filho. E assim acontece. Os sequestradores, num determinado dia, já sabendo que o cofre da agência bancária está aberto, entram na agência bancária, se aproveitam dessa facilidade do cofre estar aberto, roubam o banco, o roubo é bem sucedido e depois eles soltam o filho desse gerente de banco. E aí pergunta-se, teve o gerente do banco que deixou o cofre da agência aberto para salvar a vida do filho? Esse gerente do banco participou, ele foi partícipe ou coautor do roubo praticado pelos sequestradores do seu filho? A resposta é negativa. O que aconteceu aí e por que eu posso isentar esse gerente do banco, esse pai, da prática desse crime se ele facilitou o roubo em razão de deixar o cofre da agência aberto? A resposta é muito simples. Aqui existe o que se chama de coação moral irresistível. E a coação moral irresistível, ela exclui um dos elementos do crime, que é a culpabilidade. Então ela exclui, na verdade, a exigibilidade de comportamento diverso, que é um dos elementos da culpabilidade e, por consequência, a coação moral irresistível exclui a culpabilidade, que não se confunde com a coação física irresistível. A coação física irresistível exclui a própria conduta. O agente que foi coagido fisicamente de maneira irresistível a praticar um comportamento, ele não praticou uma conduta. Então a coação física irresistível, ela se enquadra no artigo 13 do Código Penal. O agente não pratica conduta e, portanto, não será responsabilizado pelo crime praticado. A coação moral irresistível está lá no artigo 22 do Código Penal. Ela não exclui a conduta, ela exclui a culpabilidade e o agente será isento de pena. Então é muito importante a gente entender a estrutura do crime para colocar cada um desses institutos no seu devido lugar. Eu vou colocar aqui no quadro hoje para vocês a estrutura do crime e mostrar para vocês, dentro dessa estrutura do crime, onde que está localizado cada um desses institutos que eu mencionei aqui hoje: coação física irresistível e coação moral irresistível. Nós temos aqui o crime como a soma de três elementos. Eu estou me referindo aqui ao conceito analítico de crime que conceitua crime a partir dos seus elementos. Nós temos crime como um fato típico, um fato ilícito e um fato culpável. É muito importante entender essa estrutura do crime para a gente colocar cada um dos institutos no seu devido lugar. Então, dentro do fato típico, nós podemos analisar conduta, resultado para os crimes materiais, nexo de causalidade e tipicidade. Isso aqui é o que a gente vai analisar dentro do fato típico. A conduta, analisada a partir da teoria finalista, exercício de uma atividade dirigida a uma finalidade, resultado, a modificação do mundo externo provocado pela conduta, nexo de causalidade, relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, ou seja, a conduta deve ser causa do resultado, e tipicidade, que é a adequação do fato praticado pelo agente ao modelo legal, ou seja, ao tipo penal. E aí nós analisamos o fato ilícito. O raciocínio deve ser o seguinte: se o fato é típico, em regra, ele também é ilícito. Essa é a regra. O fato típico só não será ilícito, só não será antijurídico, se ele for amparado em uma excludente de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Ou ainda, exercício regular do direito.
Então, o fato típico, em regra, é ilícito. Se você tem um fato típico, você já sabe que o raciocínio deve ser esse. Fato típico, em regra, é ilícito, só não será ilícito se estiver amparado em uma excludente de ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. O fato sendo típico e também antijurídico ou ilícito, a gente passa a analisar o terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade. E a culpabilidade ela deve ser analisada sob o aspecto da imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Agora, olha que interessante. O fato é típico, é ilícito, deve haver um juízo de censura aplicado ao agente em razão desse agente ter praticado um fato típico e ilícito. Isso é a culpabilidade. A culpabilidade é um juízo de censura, um juízo de reprovação, em razão do agente ter praticado um fato típico e antijurídico. Agora, para você fazer esse juízo de censura, para você reprovar esse agente que praticou um fato típico e ilícito, esse agente primeiro tem que ser imputável. Ele tem que ter consciência do caráter ilícito do fato que ele está praticando. Se ele for inimputável, não tem como fazer esse juízo de censura. Também tem que haver a potencial consciência de ilicitude. Ele tem que ter uma potencial consciência de ilicitude da conduta que ele praticou ou do fato que ele praticou. Se existir o erro de proibição exclui a potencial consciência de ilicitude e o fato pode ser típico ou antijurídico, mas não vai ser culpável. Além disso, para você aplicar um juízo de censura a esse agente, não pode ser exigido dele um comportamento diverso. Então imagine que A atira e mata B. Praticou um fato típico, conduta, atirou, matou, o tiro é causa do resultado morte e o fato está previsto no 121 do Código Penal como homicídio. Esse fato típico, em regra, é antijurídico. Vamos imaginar que nesse exemplo não existe estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Analisando o terceiro elemento, a culpabilidade, a gente vai ver se pode censurar esse agente em razão dele ter praticado um fato típico e ilícito. E aí vamos imaginar se ele é ou não imputável. Se ele for imputável, o primeiro elemento da culpabilidade já estará presente. Depois, temos que analisar a potencial consciência de ilicitude. Ele agiu sobre erro de proibição ou ele tinha potencial consciência de ilicitude ou consciência de ilicitude? Se ele tinha consciência de ilicitude, presente o segundo elemento da culpabilidade, a gente passa a analisar o terceiro, que é a exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa, se o ordenamento jurídico não poderia exigir dele uma conduta diversa, ele é culpável. E quando é que você não pode exigir do agente criminoso ou do agente potencialmente criminoso uma conduta diversa? Quando existe coação moral irresistível ou obediência hierárquica. Então vejam que a coação física irresistível exclui a própria conduta. A coação física irresistível, ela está aqui, ela exclui a conduta. Se o agente age sob coação física irresistível, ele não pratica a conduta. Quem pratica a conduta é o coator. Então imaginem um sujeito que está vendo a vitrine de uma loja com a namorada. A namorada gosta de um sapato, ele não tem dinheiro para comprar o sapato para a namorada, fica revoltado, ele muito forte, a namorada franzininha, ele pega e arremessa a namorada na vitrine da loja, quebrando toda a vitrine da loja. A namorada praticou o crime de dano, artigo 63 do Código Penal? Não. Por quê? Porque ela foi coagida fisicamente. Há aqui uma coação física irresistível. Ela não praticou conduta. Se ela não praticou conduta, ela não praticou o fato típico. Se ela não praticou o fato típico, não existe crime na conduta da namorada. O que existe aí é a conduta praticada pelo coator. O coator é que é o autor do crime,
Porque ele praticou uma conduta através da namorada. A namorada não praticou conduta porque a coação física irresistível exclui a própria conduta. Se exclui a conduta, não há fato típico, não havendo fato típico, não há crime. Na coação moral irresistível, esse exemplo do gerente de banco, ele pratica uma conduta. Ele praticou uma conduta. A conduta dele é típica. A conduta, a resultado, anexo de causalidade e atipicidade. Não há estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Você poderia questionar, professor, mas não existe aqui o estado de necessidade de terceiro? Ou seja, o pai, para salvar a vida do filho que foi sequestrado pelos ladrões do banco, esse pai ele não praticou o estado de necessidade de terceiro? Não há estado de necessidade de terceiro aqui. Por quê? Porque a situação aqui é objetivamente ilícita. Tanto é ilícita que o coator, o ladrão do banco, aquele que roubou o banco, ele responderá pela prática do crime. No estado de necessidade, ele só se aplica quando a situação é objetivamente lícita. Então, um exemplo clássico de estado de necessidade. Imagine 2 náufragos lutando por uma tábua de salvação. A, para se salvar, acaba matando B, tendo em vista que a tábua de salvação só suporta o peso de um dos agentes, A e B. Então, A, para se salvar, acaba matando B. Vejam que, neste caso, a situação é objetivamente lícita, porque é lícito para A, para ele salvar a sua própria vida, ele matar B. E vejam que aqui ninguém responderá pelo crime. A mesma coisa acontece se A e B estão lutando por uma tábua de salvação, e C, um terceiro, verifica que A e B estão lutando por uma tábua de salvação e a tábua de salvação só suporta o peso de A ou de B. Então C vai lá e mata B. Aqui há estado de necessidade de terceiro. Vejam que nem A nem C responderão por crime de homicídio, porque a situação é objetivamente lícita. O C tirou a vida de B para salvar a vida de A, bens de igual hierarquia, então não há de se falar em situação objetivamente ilícita. No caso do roubo a banco, existe uma situação objetivamente ilícita, tanto que os ladrões de banco, os ladrões que roubaram o banco, responderão por crime de roubo. Então aqui, nessa situação do pai, do gerente de banco que teve seu filho sequestrado e que deixou o cofre da agência do banco aberto para facilitar a vida dos ladrões, na verdade esse pai ele agiu sob coação moral irresistível. O ordenamento jurídico não pode exigir desse pai uma conduta diversa, tendo em vista que se ele praticasse uma conduta diversa, o filho seria morto. Então aqui não existe culpabilidade. O pai praticou um fato típico, praticou um fato ilícito, mas não existe censura a esse comportamento do pai. Por quê? Porque o ordenamento jurídico não poderia exigir desse pai uma conduta diversa sob pena do filho morrer. Então aqui há uma situação objetivamente ilícita e prova disso que quem roubou o banco responderá pelo crime. Na verdade, a coação moral irresistível aqui, ela serviu para os ladrões de banco atuarem como autores mediatos do crime. A coação moral irresistível leva à autoria imediata do crime. Vejam que o autor do crime é o ladrão do banco, não o pai. E o autor do crime, o autor imediato, ele utilizou do pai como um mero instrumento do crime, porque o pai atuou sob coação moral irresistível. Você não tem como censurar esse pai. Então percebam que há uma diferença muito grande. Coação moral irresistível está aqui, e a coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Excluindo a culpabilidade, não há crime. E a coação física exclui a conduta. Excluindo a conduta, não há fato típico, não há crime. São coisas diferentes. E é importante ainda salientar que a coação, seja ela moral ou seja ela física, ela deve ser irresistível. E a coação, para ser analisada como irresistível, deve analisar não o homem médio, mas deve analisar, segundo a doutrina majoritária, a situação específica do fato concreto. Por exemplo, esse
caso que eu dei do namorado que lança a namorada sob a vitrine de uma loja, imagine que o sujeito é um sujeito forte, o namorado é um sujeito forte, a namorada é uma menina franzininha, ele 1,80 m, 100 quilos e ela 50, 40 quilos, pequenininha, franzininha. Você vai ter que levar essas características para identificar a coação física irresistível. Agora, se fosse ao contrário, o namorado gostou de um sapato na vitrine da loja e a namorada lançou o namorado, não tem como existir coação física irresistível, porque como uma menina de 30, 40 quilos vai jogar um rapaz de 100 quilos, de 1,80 m, sob a vitrine de uma loja? Então, tanto a coação física irresistível quanto a coação moral irresistível deve levar em consideração as características do caso concreto, não aquela situação do homem médio que a gente analisa para a culpa. Eu espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal. E se você estiver gostando desse vídeo, analise a possibilidade de se inscrever nesse canal e dar um like neste vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Fique com Deus, um grande abraço.